Estamos estudando Filipenses e cada um de nós, Pastor Werner, Diego e eu, temos a responsabilidade de explicar um trecho de Filipenses. E hoje o trecho que nós vamos estudar é do capítulo 3, versículos de 1 a 11. Nós vamos conferir este trecho e interessante que, outra vez, aqueles que têm um título no capítulo 3, a minha versão diz o exortação. O apóstolo Paulo parece que é especialista em exortação, exortando a igreja, ou seja, chamando atenção, chamando atenção para aquilo que a palavra de Deus pode falar ao seu coração, e os ensinos que são vistos aqui. Vamos ler então esse trecho da palavra de Deus, e diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Algo que tem chamado nossa atenção no apóstolo Paulo quando ele escreve, e ele continua a exortar a igreja de Filipos, para que vivam a alegria verdadeira, que só pode ser adquirida através da fé em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo fala repetidas vezes, e ele diz aqui, a mim não me desgosta, e a segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. É interessante nós observarmos, e alguns dizem que a igreja cristã, ela tem por objetivo lavagem cerebral. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. O que é uma lavagem cerebral? De tanto falar a mesma coisa, de tanto dizer aquilo repetidas vezes, a pessoa aceita. Mas a palavra de Deus não pode ser considerada assim. Quando o apóstolo Paulo diz, falando as mesmas coisas, é porque essas mesmas coisas que ele escreveu, elas não foram obedecidas. Essas mesmas coisas que foram ensinadas, elas não
foram tomadas como uma lição para as suas vidas, para a vida daquelas pessoas, daqueles crentes. Então, ele tem que escrever outra vez. Ele tem que exortar, chamar a atenção. Eu já não escrevi uma vez, vou dizer outra vez. Então, o apóstolo Paulo usa essa característica interessante, falando repetidas vezes as mesmas coisas, dizendo que isso traz segurança. O pastor Carlos Oswaldo foi meu professor, do Roberto Heinz também, né? Heinz, não sei se do Everaldo, foi também, né? Lá no Palavra da Vida, no nosso curso de CTL, ele escreveu um livro, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. E ele diz o seguinte: a vitalidade contínua do Evangelho entre os filipenses é a garantia de que o Evangelho continuará a crescer por meio deles. Isso é uma grande verdade, porque se nós, como igreja, não anunciarmos o Evangelho, não nos dedicarmos à palavra de Deus, sempre, repetidas vezes, nós estaremos desobedecendo, então, aquilo que é necessário para que a igreja dê continuidade. O Evangelho é o mesmo, o Evangelho não muda, o Evangelho tem que ser falado muitas vezes. Essa vitalidade contínua do Evangelho entre os filipenses também é a garantia de que o Evangelho continuará a crescer, então, por meio deles. Repudiar doutrinas judaizantes e agarrar-se somente a Cristo como base suficiente para a santificação, segundo o exemplo de Paulo. Nos 3 primeiros versículos encontramos, primeiro aviso, a ordem de Paulo de regozijar-se em Cristo se apoia num forte aviso contra aqueles que substituíssem Cristo com exigências legalistas que exaltam o mérito humano. Por exemplo, a circuncisão, mencionada nos versículos 2 e 3, mostra que havia naquela época aqueles cristãos chamados judaizantes, se consideravam cristãos, mas ainda viviam debaixo da lei do Antigo Testamento. E o que acontecia? Era exigido, então, um sinal exterior. Mas Paulo diz, não mais na carne, mas no Espírito. Isto é, a mudança em Cristo deve ser interior. A mudança que Cristo produz, ela começa no interior. Se a pessoa vai mudar no seu exterior, primeiro ela depende de uma mudança interior. E essa mudança interior é a que Paulo fala que é mais necessária. Não mais uma circuncisão literal, como exigia a lei do Antigo Testamento. Conforme os rituais da lei no Antigo Testamento, mas interior e espiritual. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29 diz o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração,
no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Essa é uma explicação bem simples e bem lógica. Muitas pessoas querem ser diferentes no seu exterior, por fora, mas não mudam por dentro. Crentes que se dizem crentes, mas praticam coisas interessantes, às vezes até chamando a atenção, boas obras, mas às vezes interiormente falta uma mudança. O crente verdadeiro, ele tem esta mudança. O cristão verdadeiro mostra uma mudança interior. A ordem de Paulo de regozijar-se é o segundo exemplo que nós temos. De regozijar-se no Senhor se apoia no seu testemunho da superioridade da intimidade pessoal com Jesus em relação às tentativas legalistas do faraísmo. Dos versículos 4 até o versículo 11, nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Os próprios antecedentes de Paulo, ou seja, aquele seu currículo de vida no judaísmo, eram insuperáveis por aqueles que tentavam promover o legalismo em Filipos. Versículo 4, as suas reivindicações eram muito superiores às de qualquer judaísta. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu ainda mais. O apóstolo Paulo passou por uma experiência em sua vida transformadora, mas ele experimentou tudo isso que a lei exigia. A lei do Antigo Testamento pedia para que ele tivesse experimentado na sua carne. Então ele poderia confirmar isso. Eu ainda mais. Versículo 5 fala da sua linhagem familiar. Era irrepreensível, né? Ele era da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu. Quando nós pensamos no fariseu e nós encontramos o Senhor Jesus, muitas vezes chamando a atenção do fariseu. O apóstolo Paulo, com certeza, experimentou algo na sua vida, numa transformação, quando ele encontrou Jesus, que nós dificilmente poderíamos entender como foi esse encontro. Esse encontro maravilhoso que transformou a sua vida, que mudou o seu interior. Ainda no versículo 5, nós encontramos a sua filiação religiosa era conservadora. O fariseu é considerado o conservador, aquele que busca a lei, lá no Antigo Testamento, aquele que procura viver a lei do Antigo Testamento. No versículo 6, nós vemos que o seu zelo pelo judaísmo era indiscutível como perseguidor dos cristãos. Para o fariseu, o cristianismo era algo errado,
pois não conduzia com aqueles rituais do Antigo Testamento. Exigia-se do seguidor algo que comprometesse a sua vida de forma a ser vista pelos homens de uma forma apenas exterior. E o apóstolo Paulo tinha essa característica na sua vida. Ainda no versículo 6, seu mérito na justiça perante a lei não tinha paralelos. Ou seja, era a lei e somente a lei. Não havia um ensinamento que pudesse transmitir algo que fosse quase igual, diferente. Quando nós pensamos em paralelo, duas coisas que andam juntas, mas cada um de uma maneira. Mas esse paralelismo não existia na vida do apóstolo Paulo. Segunda consideração, a superioridade do conhecimento íntimo de Cristo e da experiência da justiça concedida por Deus mediante a fé, era tal que os privilégios legalistas de Paulo foram alegremente abandonados como refúgio. Quando ele diz aqui no versículo 8, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu creio que alguns têm na sua versão, aí nessa palavra refúgio, esterco. Outras versões, na linguagem de hoje, por exemplo, nós temos a palavra lixo. Não serve para mais nada. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu tinha na minha vida sem Cristo, não vale mais nada. Refúgio, lixo. Nos versículos 7 a 11, nós vamos conhecer na prática, como diz nos versículos 7 e 8, a primeira parte, tornava os antigos privilégios de Paulo completamente fúteis, inúteis, sem valor. Dos versículos 8 e 11, o conhecimento crescente e a intimidade com Cristo tornaram-se motivação controladora de Paulo. Nós vemos em vários versículos nas cartas do apóstolo Paulo, e ele fala abertamente: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A atuação de Cristo na vida de Paulo era aquele algo que fazia da sua vida algo diferente, algo transformado. Não mais aquele Paulo perseguidor, mas agora um Paulo pronto para sofrer as consequências. De perseguidor a perseguido. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo fez uma troca em sua vida. A posição justa de Paulo em Cristo, por meio da fé, ultrapassava a justiça por obras. Romanos 1,17 diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse versículo nós já mencionamos hoje no nosso estudo. Então nós queremos trazer aqui à vista dos irmãos, quando ele escreve esta carta a Filipenses,
capítulo 3, de 1 a 11, que a sua vida e o seu modo de viver dependiam da sua fé, a sua fé em Cristo Jesus. Essa era uma novidade para ele que transformou a sua vida. E nós podemos dizer que o desejo de Paulo era experimentar Cristo completamente até a sua vinda prometida. Quando ele diz nos versículos 10 e 11, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo esperava partilhar da ressurreição ligada ao arrebatamento. Nós tiramos uma importante lição para as nossas vidas. Paulo nos ensina mudança de valores. Mudança de valores. Primeiro, renúncia do passado. Quando nós pensamos em renúncia do passado, nós temos que considerar aquilo que a palavra de Deus nos diz, que quando nós recebemos o Evangelho, quando nós recebemos a Cristo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E de que maneira tudo se fez novo? De que maneira em sua vida tudo se fez novo? Você renunciou ao passado? Ou você vive ainda alguma coisa do passado? O Senhor Jesus diz que nós não podemos andar em dois caminhos. Ele nos ensina a trilharmos aquele caminho que Ele nos ensinou. Esses versículos de 4 a 7 vão falar dessa renúncia do apóstolo Paulo. Será que nós, na nossa vida, nós já conseguimos renunciar o passado? Ou ainda guardamos alguma coisa? Segundo ensino, um alvo para o presente. Qual é o nosso alvo? O alvo para o presente. O agora. Qual é o seu alvo? O que você tem separado para que vivermos este momento, o agora? Existe um alvo na sua vida? Existe um alvo em minha vida? Esses são os versículos de 8 até o 10. E terceira lição, uma esperança para o futuro. Versículo 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E quando o apóstolo Paulo fala de algum modo, ele tinha alguma dúvida. Como será? Mas eu sei que de algum jeito, de algum modo, eu chegarei lá. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa esperança. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, termos esta esperança, termos essa certeza. Se nossas vidas já foram transformadas, nós temos um alvo a prosseguir no presente momento, mas a esperança no futuro, ela tem que ser sempre alimentada em nossos corações. E como será essa esperança? Na ressurreição dos mortos. Tenhamos essa certeza. A vida eterna que nós temos falado tanto, a vida eterna
em nossos corações, ela tem essa certeza na palavra de Deus. Por isso, quando o apóstolo Paulo vai nos exortar, vai nos chamar a atenção, e ele fala: cuidado. Cuidado, versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Era um momento de atenção para a igreja e aos filipenses. Tomem cuidado. Pode acontecer que no meio de vós ainda aparecem maus obreiros, falsos mestres. Tomem cuidado. Nos dias de hoje não é diferente. Se naquela época o apóstolo Paulo já chamou a atenção da igreja em Filipos, é porque ele conhecia e ele sabia que estava acontecendo isso. E nos dias de hoje, nós também vamos tomar o cuidado. Nossa vida interior, ela tem que ser transformada, ela tem que ser modificada constantemente. E para isso, a palavra de Deus nos diz: santificai-vos. Nossa santificação é aquele processo, não se faz de um instante, mas é constante, constante. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a observarmos que nessas exortações, nesse ensino do apóstolo Paulo, nós temos a clara certeza de que nossas vidas já passaram por uma transformação. Aquilo que se fez novo em nossa vida, aquilo que já transformou a minha vida, e aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquilo que ficou para trás é lixo. Vamos prosseguir com os ensinos da palavra de Deus. Não sei se os comentaristas de hoje têm alguma coisa. Diego, pastor Claudinei, então muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar, incline sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela preciosa palavra que o Senhor tem trazido a nós e nos exortando. Se um dia nós nos transformamos com Cristo Jesus, o Senhor Jesus habitando em nosso coração, e que nós deixemos o passado, Deus, e a cada dia nós podemos assim dizer, nós queremos ser transformados para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida que seja realmente agradável ao Senhor. E aonde nós estivermos, possamos transmitir a alegria de uma fé verdadeira, uma vida transformada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.